Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Nós fomos até a região de Uberlândia, mais uma vez para conhecer um lugar incrível quando se trata de equinocultura. Por lá, pudemos conhecer alguns procedimentos e, além disso, fazer grandes amigos. Confira! Os cavalos, igualmente como seres humanos, necessitam de relaxamento e de descanso. Principalmente cavalos atletas, que depois de um longo período de provas, se encontram estressados e com possíveis lesões. Para o próximo torneio, é interessante que seu cavalo se recupere e descanse para que seu rendimento e saúde possam sempre prevalecer. As acomodações, o manejo e a equipe profissional devem proporcionar ao seu animal um ambiente mais próximo do seu habitat. A gente fazia atendimento ambulante, né? A gente tem 2 caminhonetas e a gente atendia nas fazendas e a gente começou, com o passar do tempo, a receber muita requisição de áreas mais distantes e ficava um pouco difícil para a gente se deslocar e dar assistência a todo mundo. E foi mais, a ideia, na verdade, surgiu da necessidade que a gente tinha, né? Estava de um lugar para esses clientes, mesmo de Goiás, Brasília, mandar água para a gente continuar com os nossos clientes aqui sem alterar muito a dinâmica do nosso serviço. Né? Eu estou formada há 8 anos, o Pedro está formado há 15 anos. E depois que a gente se formou, nós fomos para os Estados Unidos, trabalhamos num hospital veterinário lá, trabalhamos juntos no Texas. E daí ele voltou primeiro e veio para Uberlândia, que os pais dele estavam morando aqui em Uberlândia, e começou a trabalhar e ver que tinha cavalo aqui na região, atender as fazendas. E daí quando eu voltei, eu vim para cá também e nós começamos a trabalhar juntos. E daí que nem ele falou, primeiro foi só no carro, a gente atendia a região e tudo de carro, que ficava difícil, e depois surgiu a ideia da central. Gallup conta com uma ampla infraestrutura, além de profissionais qualificados para atender os animais de maneira geral, com piquetes amplos, galpão para armazenar o feno, quarto para serragem, área para ducha, farmácia com laboratório de manipulação, equipe de veterinários e ferrageamento e manejo de animais. A cama dos animais dentro da baia deve ser seca e sempre muito limpa. Essa limpeza deve ser feita pelo menos uma vez no dia. Além disso, a cama deve ser macia. Não se recomenda o uso de feno para cobri-la, porque isso pode causar certo desconforto. Infelizmente, muitos ainda não levam em consideração a importância do manejo e das instalações onde o cavalo fica. A sua rotina está diretamente relacionada ao seu treinamento e ao desempenho desejado do mesmo. Desde como o tratador pega o cavalo da cocheira para escovação, cumprir horários e quantidades corretas para passar o trato, até a estrutura das cocheiras e piquetes influenciam. O ponto primordial das instalações deve ser respeitar a natureza do animal, as exigências de sua domesticação e o seu bem-estar. As instalações devem otimizar o manejo diário, atender o objetivo da atividade de cada centro. Exemplo, um aras. As instalações devem ser específicas para garanhões, éguas prenhês e potros. Já uma escola, as instalações devem atender o cavalo e o público, ter uma área compatível com seu objetivo e ter uma boa manutenção. Daí a gente atendia então a região, mais Uberlândia e algumas cidades próximas de carro, e percebemos que havia necessidade de montar uma estrutura, porque as pessoas queriam que a gente fosse mais longe e não tinha essa condição. Então daí surgiu a ideia de montar uma estrutura central para eles poderem vir até nós, já que a gente não conseguia atender todos eles. No Brasil, a hipoterapia foi introduzida em 1990 em São Paulo pelo fisioterapeuta Fernando Lages Guimarães.
Ele possui atualmente um centro de reabilitação localizado em Santana do Parnaíba, onde atende 200 pacientes por semana. O centro funciona como uma escola que, além da hipoterapia, oferece aos deficientes acompanhamento psicológico e cursos de computação, a hidroterapia, entre outros procedimentos. Só a hipoterapia atende a 100 pacientes por semana. São portadores de patologias ligadas ao sistema nervoso central, tais como alguns tipos de paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, síndrome de Down, além de problemas na coluna. Fernando Guimarães comenta que a hipoterapia deve ser realizada como complementação à terapia convencional, 2 vezes por semana, respeitando os limites de cada paciente. Em uma sessão podem ser feitas algumas atividades que proporcionem descontração ao paciente, como, por exemplo, atividades em grupos ou jogos terapêuticos que enfatizem os objetivos dessa terapia de um modo social e recreativo. O nome da central é porque, assim, como nós trabalhamos lá, a gente veio com a ideia do Texas, né? E nós fizemos toda a estrutura voltada para atender também sêmen congelado de fora, para fazer essa exportação. Então, nós pensamos, a gente queria um nome que servisse tanto para o português quanto para o inglês, que todo mundo entendesse. Daí surgiu o Gallup, então, que serve tanto o português entende brasileiro quanto o americano. Foi daí que surgiu o nome. A gente teve uma época, logo que eu parei de trabalhar no Texas e voltei para o Brasil, a gente trazia cavalo dos Estados Unidos para o Brasil. Então, as pessoas acabavam pedindo cartão e queriam saber qual a firma que trabalhava. Então, quando a gente foi montar, já que a gente tinha que montar uma firma, a gente pensou nessa, algo que servisse para ambos os mundos. Pasto e piquete são áreas cercadas com capim e o solário pode ter ou não capim, mas com o objetivo de ter espaço para o cavalo se movimentar. Podem ser individuais ou coletivos, dependendo do tamanho e do manejo do centro equestre. Devem ter fonte de água e, se possível, um sombreamento. O ideal seria que o cavalo ficasse solto durante todo o dia para que o cavalo pudesse voltar às suas origens instintivas. Mas claro que nem sempre isso é possível. Então, o mínimo seriam 2 horas por dia. O tamanho mínimo é de 1 hectare por cabeça. Quando o local permite, o ideal é um solário fora da baia com a largura da mesma e o comprimento variável. Através de estudos ficou determinado que o estresse ele diminui a qualidade do sêmen no garanhão. Então, o fato desse, por mais que a baia seja ampla, por mais que você escolhe o cavalo, se esse cavalo não tem uma atividade fora da baia, seja solto no piquete, seja no redondel se exercitando, esse estresse de ficar mantido 24 horas na baia vai prejudicar a qualidade do sêmen. Então, a gente preza pelo bem-estar do animal, mas também tem um lado financeiro da coisa. Você melhora a qualidade do sêmen, a sua taxa de fertilidade também aumenta. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Hoje você conheceu junto comigo como que surgiu o Centro de Reprodução Gallup. Amanhã nós vamos voltar para conhecer o sistema sustentável do lugar e a produção de feno. Até lá! Tchau!